Abrindo as Escrituras. Um canal onde você encontra consolo, exortação e encorajamento, tendo como fonte a palavra de Deus. Com o pastor Vander. Olá, a paz do Senhor. Te convido a mergulharmos na palavra de Deus, refletindo sobre uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, especificamente na parte onde Jesus trata da semente entre os pedregais. A palavra do Senhor diz assim: e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A pergunta é: que tipo de coração tem sido o seu diante da palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus nos mostra que alguns são como um coração cheio de pedras. São pessoas que recebem com alegria a mensagem do Evangelho, a semente cai em uma terra e chega até nascer. Porém, devido às pedras que se encontram no coração, isso impede que a planta tenha uma raiz profunda. É o tipo de pessoa que Jesus vai dizer que, quando chega o sol, ela não suporta, morre, porque não tinha uma raiz profunda. Quando vem a perseguição devido ao Evangelho, não suporta. Mas ser cristão é entender que muitas das vezes seremos perseguidos por causa da nossa fé em Cristo. É entendermos que aqueles amigos que julgávamos serem nossos amigos, quando aceitamos o Evangelho, nos deixarão de lado. É nesse momento que aparece o sol quente. E se não tivermos raiz profunda, não suportaremos as lutas, as perseguições. Entretanto, o que o Evangelho é, senão uma entrega a uma vida onde o caminhar não será mais num caminho largo, e sim num caminho estreito. Como é estreito, isso significa que não será fácil. Afinal, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, o mundo não suportaria, o mundo nos aborreceria, porque não somos desse mundo. Todavia, não basta ter conhecimento dessas verdades. É preciso estar preparado para vivê-las. Haverá momento de luta, haverá momento de provação. Muitos poderemos dizer: depois que aceitei Jesus, não sei o que aconteceu, a coisa ficou difícil para o meu lado. Mas é desse jeito. Todavia, alguns estão pregando um evangelho que parece que se você aceitar a Cristo, você não terá mais enfermidade, não terá mais problemas financeiros. Contudo, a vida não será somente de alegria. Este não é o Evangelho. Vivemos um momento em que a moda é pregar o Evangelho coach. E Biapina destaca em seu blog, abre aspas, a nova febre no meio cristão, especialmente entre os jovens, é o chamado o cristianismo coach, cujas pregações ocorrem mais em teatros do que em igrejas. O cristianismo coach caracteriza-se especialmente pelo humanismo, pela autoajuda. Fala-se pouco de teologia,
pouco de Bíblia, pouco de moral. Não se fala de cruz, de necessidade de arrependimento, conversão, estudo e caridade. Ao contrário, foca-se no afago de egos, nas questões emocionais, parecendo que Deus serve ao ser humano e não o ser humano a Deus. Fecha aspas. O Evangelho é de renúncia. O Evangelho da cruz, aonde as lutas chegarão, mas se tivermos raiz profunda, se a palavra de Deus estiver enraizada em nosso coração, se tivermos profundidade espiritual, poderemos suportar tudo isso, passaremos por cima de tudo. Todavia, se na hora da perseguição desistirmos, como é a realidade de muitos, aí voltamos à pergunta inicial. Por que muitos abandonam o Evangelho? Essa primeira pergunta foi feita no primeiro áudio que eu coloquei a respeito que tipo de coração é o meu. Essa pergunta inicial, a resposta a essa pergunta, porque muitos abandonam a fé, é possível percebê-la aqui nesse pequeno trecho. É porque não tem raiz profunda. Então paremos de culpar os outros, de jogar a culpa em alguém. Pensemos que, se em algum dia não estivermos no Evangelho depois de um dia termos aceitado a fé com muita alegria, e quando vier a luta, nos afastarmos, a culpa não estará nas outras pessoas. O problema está exatamente no coração cheio de pedras. Às vezes pensamos que entregamos o nosso coração a Cristo, mas não. Lá no fundo havia resistência, havia pedras. Muitos são assim. Pensam que entregaram a vida para Cristo, mas não entregaram de fato. Devemos analisar se existe alguma parte da nossa vida em que não permitimos que Deus opere. E aqui não estamos falando da soberania de Deus em fazer o que bem lhe entender, independente da vontade humana, mas falamos da responsabilidade do homem diante do chamado do Evangelho. É como uma pessoa pensar assim: Senhor, até aqui, nesse compartimento do meu coração, o Senhor pode ir, mas daqui para lá não. No meu relacionamento afetivo, não. No meu relacionamento profissional, não. Muitos querem limitar a ação da palavra de Deus e preferem viver um evangelho superficial. E esse é o problema. Quando vierem as lutas, não suportarão. Não sabemos o que vamos enfrentar nesse mundo. Mas me preocupa os muitos cristãos que, se vier uma onda de perseguição, não suportarão. E sabe por quê? Porque não entregaram a vida por completa a Cristo. Há resistências. O que fazer se o meu coração é assim? Alguém pode perguntar. O Senhor pode mudar nosso coração. Se dissermos a Ele: Senhor, ajuda-me a livrar-me dessas resistências. Se reconhecermos que de fato o problema está em nós e não nas outras pessoas, que o problema está nas pedras que muitas das vezes estão ocultas em nosso coração, como se estivesse debaixo de uma terra, aí sim, podemos receber a bênção. Não sei que tipo de coração é daquele que está ouvindo essa mensagem. Não sei se tem pedras escondidas, mas você e o Senhor, você sabe e o Senhor também sabe. Se reconhecermos nossas falhas, nossas existências e pedirmos a Deus que remova essas pedras, Deus vai removê-las. O segredo para recebermos uma bênção em nossa oração, além de crer, é nossa humildade e sinceridade. Certa vez Jesus falou de duas pessoas que estavam orando. Enquanto uma se orgulhava de sua posição religiosa,
se julgava melhor que o outro, julgava que ele sim era merecedor, enquanto o outro não. No entanto, o outro se humilhou diante de Deus, reconhecendo os seus pecados e clamando por misericórdia, e esse foi justificado, enquanto o outro não teve a sua oração atendida. A história encontra-se como segue. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 10 ao 14. Se essa é a condição daquele que está ouvindo essa mensagem, pare um instante e ore a Deus como fez esse publicano. Clame por misericórdia do fundo do seu coração. Diga: Senhor, como tenho encontrado pedras dentro do meu coração. Às vezes, recebo uma bênção na pregação da palavra e nos louvores. Sinto o Senhor falar ao meu coração. E isso me enche de alegria. Contudo, basta virem os problemas e perco a vontade de congregar, de orar, da vontade de desistir da fé. No entanto, não quero te abandonar. Socorra-me, por misericórdia, e arranca de mim essas pedras. Quero renovar contigo uma aliança. A partir desse momento, entrego a ti todo o meu coração, cada parte da minha vida. A vida eu confio aos teus cuidados. Em nome de Jesus, assim suplico. Amém. Que Deus nos abençoe. Se você se sentiu edificado por essas palavras, não esqueça de compartilhar com os outros, para que também eles sejam abençoados.